Obrigado, senhor presidente. E gostaria também, senhor presidente, eu quero fazer algumas justificativas em questão da Fátima de Canoinhas, das questões deliberadas pelo seu Ivo Dolins, que eu gostaria que o vereador Cristi me cedesse os 5 minutos que está escrito na explicação pessoal para que eu incorporasse. Senhor presidente, eu primeiramente dará tempo, nós tivemos uma ligeira discussão com o vereador Sandro, e o vereador Sandro talvez interpretou por hora, vereador Sandro, do que o que acontece? De que todos os problemas momentâneos, ou assim, dizendo que nós temos que estar participando todos os vereadores para que isso não aconteça. Nós não podemos individualmente estar tratando dos assuntos tão polêmicos e tão, por hora, exatos como são esses do Hospital São Brás. Todos nós sabemos, vereador Almir, de que Vossa Excelência, a nossa maior autoridade hoje aqui, de que o Hospital São Brás necessita deste apoio. Mas nós temos que estar estudando, porque nós somos os representantes da população, como o prefeito é a maior autoridade hoje do município, de como nós estaremos encaminhando esse dinheiro. Nós temos que estar responsavelmente, senão será... Cada vez que der um problema, nós seremos os responsáveis, prefeito Anísio. Nós estamos falando aqui, Vossa Excelência falou que licitaram o conserto de uma ambulância. Com 200 mil nós compramos uma ambulância para o município? Compramos. Então nós temos que olhar isso. O vereador Gildo deu a ideia lá do Hospital de Rio Azul, a gestão deles. Nós temos que interagir. É polêmico, só que tem momentos que nós temos que assumir a posição de representante da população para nós não estarmos irresponsavelmente tomando atitudes que colocam a Câmara dos Vereadores contra a população. Nós não podemos admitir isso. Nem o prefeito gostaria desta forma e nem os vereadores gostariam. Nós temos que estar nos reunindo e vendo realmente o que é possível ser feito. Outra coisa, quem é o responsável maior do Hospital São Brás? Não é o bispo? Quero que todos me ajudem. Por que nós não convocamos o bispo, que ele nos traga o que realmente como é a gestão? Nós não temos que falar com as pessoas que estão nos colocando. O bispo, que é o presidente lá, ou é o chefe maior, a gente não sabe, na verdade, como acontece nisso. O hospital pertence para a Mitra. O bispo que vem fala, só nós estamos precisando disso, daquilo, aquele outra coisa, tudo tal. Então vamos ver. Eu gostaria da aprovação dos senhores vereadores, nós convocarmos o bispo para vir aqui, vereador Sandro, para que nós possamos estar nos isentando e vendo se nós estamos passando dos 200 mil reais, que é a coisa certa. É necessidade? Mas isso resolverá por quanto tempo? Por 15 dias, vereador Sandro? 30 dias? E o que eu me falei sobre a questão dos 200 mil reais, vereador Sandro, Vossa Excelência está coberta de razão. Nós precisamos dar estrutura para as empresas. A questão lá em cima, nós sabemos, existem áreas, prefeito Anísio, que com 20 mil reais, 25 mil reais, nós podemos desapropriar e a Câmara dá 200, 250 mil para o prefeito, vai lá e compra uma área industrial. Com 250 mil, são 10 alqueires. Regiões ligeiramente planas, com possíveis liberações ambientais, que não precisarão de aterro, como todas essas áreas vão precisar, que a prefeitura não vai ter suporte, e com um trator de esteira, escavadeiras hidráulicas, com pouco tempo faz a terraplanagem nas margens da BR-153. É isso que nós temos que pensar. Quero justificar, vereador Sandro, que Vossa Excelência talvez se equivocou, porque quando foram os vereadores e coisa tudo, nós temos que nos dar o respeito e dizer que nós não temos que ir sozinho resolver as coisas, porque vai dar polêmica aqui. Esse é o grande detalhe. Então, dizer que eu quero ver a posição para nós convocarmos o bispo, que é o chefe da Mitra. O vereador Gildo deu a ideia de nós fazermos uma comissão, irmos até Rio Azul, perguntar mais ou menos o exemplo da gestão, como que nós podemos ver, ou dar um exemplo, ou ver o porquê que não pode ser incorporado, para que a gente possa estar colaborando. E ainda tenho alguns minutos, eu gostaria de justificar e parabenizar também a condução da Fátima de Canoinhas, porque nós temos a notícia
autorização ambiental para o funcionamento frigorífico roça em nosso município. Eles começaram construindo somente para manipulações e de que hoje está autorizado o abate de suínos. Isso será muito importante para nós, prefeito, porque nós não temos dentro do município de Porto União um abatedouro da grandeza e do tamanho que tem. Todos estão fazendo, mas são inspeções municipais que estão dando conta do município, que esse abrangerá o estado inteiro e que poderá dar as condições. E também sobre a autorização e algumas renovações ou pedidos que estão sendo dinâmicas e que estão acontecendo realmente para o município de Porto União, que é o caso da Iron, é o caso da SPC também, que tem os seus pedidos, que as coisas estão caminhando. E dizer, vereador Sandro, que muitas vezes a gente nos pronuncia aqui, nos pronunciamos e de que também nós somos passivos muitas vezes de algum equívoco ou não. E dizer ao seu Ivo Dolinski de que eu tive uma conversa e de que eu falei, Ivo, quando a gente erra na vida, eu acho que a gente tem que pegar e ter a sensibilidade e a humildade de poder dizer de que muitas vezes, mesmo não usando o nome, que as outras pessoas que estão no meio por interesses que eu desconheço, que acabam colocando um contra o outro. E dizer que eu não tenho nada contra a pessoa do seu Ivo Dolinski, acho ele uma pessoa competente, está lá por méritos particulares deles, da sua história de vida, porque jamais alguém seria nomeado por um governador do estado, que isso ali é cota do governador, se ele não estivesse a competência que tem da sua ascensão na sua vida. O que eu falei muitas vezes, talvez foi mal interpretado e colocada por alguns de interesses, mas de que ele também entendeu, nós tivemos uma conversa, de que talvez essas pessoas estivessem fazendo por interesses próprios algum conflito entre nós. Então, eu digo assim, eu tenho toda a sensibilidade e toda a humildade, que se for preciso pedir desculpas ao seu Ivo Dolinski de alguma coisa que lhe ofendeu, de que na interpretação de alguns não foi verdade, eu tenho toda a humildade de pedir desculpas ao seu Ivo Dolinski. E dizer que nós não podemos confundir o trabalho técnico, o trabalho para a ajuda do município de Porto União, bem como do Planalto Norte Catarinense, e que nós temos que agradecer ainda o governador, porque é uma pessoa que é da nossa região, que tem o compromisso para dar suporte às liberações. O que nós estamos debatendo aqui, a partir do momento, talvez, Anísio, dessa ideia que surgiu aqui, da aquisição de uma área que a gente possa dar sustentação, nós estaremos todas elas passando por esse setor. Então é isso que nós temos que ser sensíveis, inclusive a questão desse parque da Copel e assim por diante. Mas eu sempre digo que a humildade tem que existir quando as coisas se tornam um pouco equivocadas das coisas. Dizer que eu jamais falei do nome do seu Ivo Dolinski e dizer que eu tenho a maior admiração e maior respeito pela condução do seu trabalho lá. As questões políticas deixam-se à parte, porque muitas vezes querem fazer um trampolim de certas pessoas, vereador Christian, por ser amigo, por ser próximo, por outros interesses, e de que o seu Ivo Dolinski está sendo imparcial na questão política para interceder ou não por interesses de outras pessoas que não venham a condizer pelo bom andamento do município e do Planalto Norte Catarinense. Estarei em Florianópolis, estarei falando isso pessoalmente para o governador do estado, porque eu já tive a oportunidade, e dizer de que o que eu falei para o governador, não podemos deixar querer usar os cargos do Estado para interesses políticos. E essa é a determinação do governador do Estado. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, e agradeço pelo tempo. Nós que agradecemos, vereador. Então, o próximo vereador inscrito sou eu, né? Então, eu quero falar... Senhor presidente, a questão do pedido do bispo tem que ser votado. Tá. Então, o pedido aí tal da vinda do bispo até aqui para conversar ali com os vereadores, então está em discussão. Peço mais, presidente. Pois não, vereador? Eu acho que seria importante, eu não acredito que o bispo esteja por dentro da questão financeira e prestação de conta do hospital. É importante a presença dele, tem que ser aprovado, mas tem que vir também junto
ou financeiro, para que também, porque nas dúvidas o bispo não vai tirar nossas dúvidas. Eu tenho certeza absoluta, vereador Carlos. Então que venham os dois. Que venham os dois aqui. Inclusive o pároco junto, exatamente. Porque se for para nós, que realmente fica ruim para nós aí. Vamos passar uma verba para o senhor prefeito estar aqui, vamos passar uma verba para São Brás, tudo bem, mas vamos passar para fim de quê? Qual que é o problema? Existe o problema? De fato tem. Me falaram que não foi pago mês passado, me informei hoje, mês passado está pago. Então, não que esteja arrumando confusão, que eu sou contra o hospital, pelo contrário, eu sou o que mais quero ajudar, mas ajudar dentro de uma explicação aplausível. Continua em discussão, vereador Carlos, pela ordem, né, vereador Carlos? Vereador Almir, eu deixo toda a liberdade ao plenário, aos vereadores que se manifestem, para ver se nós estaremos convocando, ou solicitando, ou convidando, para que venham na tribuna da casa, para que venham numa audiência fora do horário da sessão. Isso aí é a cargo dos vereadores. Eu só dei a ideia da solicitação, então o vereador Sandro já colocou do pároco, bem como do diretor financeiro, das coisas que possam ser definidas. Se nós não quisermos causar a polêmica e coisa, podemos fazer aqui propriamente no plenário mesmo, que tem mais espaço, em reunião oficial das comissões, né? E é importante, né, a vinda do prefeito junto, como do secretário de Finanças, como secretário de Saúde, para que a gente faça um grande debate sobre as questões. O seu Jair Giraldo, uma pessoa imprescindível de estar nessa reunião. Então eu acho que nós temos que amadurecer e por aí, porque, Anísio, nós não podemos nos omitir e errar por omissão. Nós temos que acertar com informações. Essa é a opinião desse vereador. Eu acho que é a opinião de todos os vereadores. E dizer, vereador, Sandro, justificar aqui da discussão, que eu falei com o vereador Osmar, que teve algumas coisas, do que está acontecendo. Eles estão querendo colocar pressões individuais dos vereadores e para dizer para a população que se nós não der o dinheiro, o Hospital São Brás vai fechar. Mas é culpa do vereador? Nós administramos lá? Se a Câmara gastar mais do que pode, Almir, quem que vai responder? É o presidente. Então é isso que nós temos que tomar a cautela. Só que nós não podemos pensar em apoio político, pensar aqui, porque o Anísio vai ser candidato a prefeito ou não vai, coisa tudo de disposição. Nós temos que ser corretos, nós temos que ver o que nós podemos fazer. Então, essa é a minha opinião. Então, se é a vontade do líder do PMDB também, o vereador Cristian Osmar, do PP, o PSDB, que venha o bispo, venha o pároco, também venha o diretor financeiro, para que a gente possa fazer uma ampla reunião. Obrigado. Com a palavra, vereador, é o seu. Na verdade, o presidente, de fato mesmo, é o Padre Valdir. É o pároco Então seria chamar ele aqui, para ele se explicar aqui, né? Ele Mas na frente do bispo eles vão se comportar bem direitinho. Com certeza. Com a palavra, vereador, ao seu, por favor. Então ele é o presidente de fato. Então eu acho que nós devíamos convocar o Padre Valdir. Ele pode até ser, mas o Padre Valdir que é o presidente do hospital. Continue a discussão com a palavra ao vereador Osmar. Eu também concordo, senhor presidente, mas eu gostaria que, vereador Carlos, que nós fizesse uma reunião antes, uma reunião fechada com eles para nós saber, para a gente poder explanar para a população realmente o que está acontecendo, junto com o Padre Valdir, junto com o bispo e junto com o financeiro. Que eles venham explicar para nós, com prestação de conta, aonde que está sendo gasto, quanto ganha, quanto cada médico paga pelos consultórios lá, que se é uma entidade filantrópica, entendeu? Se é da população e tudo que está lá dentro faz méritos ao executivo, ao legislativo, aos órgãos federais que vêm e muitas vezes não querem atender uma pessoa por ser humilde ou por ser pobre. Tem médicos que não trabalham pelo SUS, ocupando as coisas que são ganhas para a população, para atender o povo. Eu gostaria que fosse então, né, vereador, que se fizesse uma reunião marcada aí, fechada, para eles explicar para nós, realmente, com a prestação de conta, aonde que está sendo gasto, como, que para enxugar a máquina, nós precisamos saber quanto ganha cada um, aonde que ganha, mas vai ser difícil, né? Vamos ver se vem essa documentação.
Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos. Continua a discussão com a palavra a vereadora Maria Aldair. Boa noite, senhor presidente. Boa Boa noite. noite à mesa diretora, ao prefeito, aos demais vereadores, as pessoas que nos assistem, imprensa. É uma situação bastante delicada essa do Sombrás. Eu entendo todas as discussões. Vejo que, por alguns instantes, os ânimos ficam tanto quanto elevados, mas o nosso objetivo não é discutirmos pessoalmente. O objetivo não é degladiar vereador com vereador e muito menos fazermos política em cima de uma situação de saúde. Discute-se muito a saúde, discute-se muito a educação, é pauta, é palanque. Agora, na hora de resolver a situação, aí sim fica delicado. A questão do Hospital Sombrás nos traz realmente a necessidade de termos a gestão administrativa, contábil, aqui conosco. O bispo, como foi colocado, bispo, o pároco, eles não vão ter noção técnica e muito menos números do que está sendo vindo de recursos, como eles preferem colocar, não seriam repasses, seria pagamento daquilo que já foi gasto, daquilo que o hospital já trabalhou. Existem dívidas que vão além das divisas municipais. Não somos nós, município, que temos dívidas enormes com o hospital. Precisa-se trabalhar a questão estadual, e aí tem que entrar a força política, sim. Vai ter que ser feito um grupo, uma comissão, um trabalho um pouco mais efetivo nesse sentido. Não são 200 mil reais possíveis, feito de repasse da Câmara para a Prefeitura, para que ela administre para o Sombrás, que vai resolver vai solucionar os problemas. Nós temos uma situação muito maior, e essa ameaça iminente de fechamento do Sombrás não fica aqui dentro. Não fica para os vereadores, não fica para o prefeito, não fica para os secretários, fica para o povo. A grandiosidade de atendimento do Hospital Sombrás, quem vai sofrer é o povo. O hospital que nós temos é o Sombrás. Então, nós precisamos ir além das questões municipais. Nós vamos ter que ir às questões estaduais e, por que não, federais? Porque o rombo está vindo de lá. As exigências do Sistema Único de Saúde são enormes. São enormes. O contingente que está lá dentro do Sombrás faz parte da exigência do SUS. Mas não, o SUS não está bancando isso. O governo federal não está bancando isso. E hoje nós estamos aqui nos degladiando por questões que transpassam o município de Porto União. Então, se faz necessário nós termos um pouco mais de conjunto, muita responsabilidade, muita técnica para trabalharmos essas questões. Então, eu gostaria, senhor presidente, que tivéssemos essa reunião, sim, mas que nós saíssemos dessa reunião e que fôssemos avante. Porque não adianta discutirmos fechado aqui dentro da Câmara, discutirmos numa sala depois e por aí se encerrar, passamos 200 mil e em outubro o hospital está fechando. Essa é a verdade. E mais ainda, os municípios vizinhos que fazem uso também devem ser chamados à responsabilidade. O hospital não atende só Porto União. Eu estive numa consulta dentro do Hospital Sombrás e eu era a 10ª paciente do médico, era a primeira de Porto União. Então, as coisas vão muito mais longe do que nós estamos imaginando. E não pode ficar aqui dentro. E não pode se encerrar nesta sessão e numa reunião menor, fechada com a administração, ou pároco, ou etc. Nós temos que ir além disso. Porque, mais cedo ou mais tarde, quem vai sofrer é a nossa população. É Porto União e também os municípios que se servem aqui. Precisa força política, precisa determinação e precisa conjunto. E não basta discutirmos e acharmos que isso aqui é palco político. Isso é saúde e é dos nossos munícipes. Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos e continua em discussão. Com a palavra, vereador Cristian. Eu faço das palavras da vereadora Alda as minhas, penso dessa mesma maneira. O hospital também está engessado em função dos municípios da região. Eu acho que só o município de Irineópolis que está contribuindo. Caçador é uma cidade que dá praticamente o dobro da nossa. O Hospital Maicê está numa situação muito pior do que o Hospital São Brás.
sendo administrado pela associação empresarial, sendo socorrido pela associação empresarial. O Hospital Santa Cruz de Canoinhas vem capengando já faz mais de 10 anos. Ainda existe uma referência na região pelo Hospital São Brás, mas ele é de Porto União, está no território catarinense e, por prioridade, deveria atender os nossos pacientes na questão SUS. E hoje a gente sabe que não acontece. Então, eu acho que realmente os vereadores têm que ter muito cuidado aqui para não misturar essas questões pessoais e nem sair para o confronto, porque não é essa a nossa vontade. O pároco, o bispo vão ficar assustados, eles nem têm noção da dimensão que está o problema. Mas esse é um momento agora de sensibilidade, de responsabilidade, e a gente espera que a direção do hospital entenda dessa maneira, né, para que ninguém aqui é contra o hospital. O que nós queremos é a mais absoluta gestão, transparência, e também a questão política estadual e federal, que é o que está engessando, porque senão nós vamos ter que pagar a fatura. E tudo que acontece de errado numa cidade hoje é culpa do político, é do vereador. Essa é a verdade. Eu hoje fui lá na área industrial, saí de lá dando pulo de brabo, porque quando a gente vê uma empresa como essa foi estudada pelo vereador Carlos, de 400 empregos, ela já refletiu na ação social de Porto União. Eu conversei com assistentes sociais, prefeito Anísio. Tem muitas pessoas de Porto União que trabalhavam nessa empresa que já estão batendo lá na assistência. É um problema social. E quando o município de Porto União se dedica a oferecer área, hoje está havendo lá mais uma área de 6 mil metros quadrados sendo feita a terraplanagem, para uma empresa se instalar, pessoas criticando, o município está dando área, aí sim fica fácil. Mas pelo amor de Deus, no meio de uma crise, uma recessão econômica, ainda tem gente acreditando e abrindo empresa. E aí quando o município ainda, o pouco que tem, né, prefeito, já oferece, dá uma contrapartida, tem gente que critica. Isso é um absurdo. Essa gente mal intencionada. E infelizmente, vereadora Alda, tem pessoas com esse mesmo pensamento que estão aí nos cafés, boca maldita, para lá, para cá, dizendo que é culpa do vereador. Então essa gente tem que achar o que fazer, parar de cornetear, parar de ficar escrevendo besteira em redes sociais e jogando os vereadores contra a comunidade, porque nós estamos preocupados com coisas grandes. Ninguém está aqui sentado nessas cadeiras por acaso. Então, para esses indivíduos que não têm o que fazer, coloquem a fuça na urna e venham para a eleição ano que vem. É isso que eu digo, porque é o que está acontecendo. Agora, nós somos todos responsáveis. A única coisa que nós não podemos aqui durante a sessão é perder o equilíbrio. Daí, senão, as pessoas vão dizer, os vereadores estão se matando lá. Só isso. No mais, essa Câmara aqui é referência e que tem pessoas, cabeças pensantes. Nós vamos socorrer o hospital, sim, mas vamos fazer um diálogo aqui, um bate-papo, e vamos abrir as contas do hospital, se assim todos entenderem, para realmente saber onde é que está o problema e o que os médicos também que lá trabalham há mais de décadas nos seus consultórios particulares podem fazer financeiramente eles para dar aí uma contrapartida por todo o tempo que usaram do serviço, na parte particular eu falo, para ajudar o hospital nesse momento de recessão. Continua em discussão. Pois não, com a palavra o vereador Paulo. Inicialmente pedido ao prefeito Anísio, que não cumprimentei na primeira oportunidade. Anísio, desculpa, passou, mas se considere cumprimentado. E obrigado pela presença. Eu acho que nós devemos fazer a reunião, realmente vir parte contábil do hospital, mas sim, o bispo tem que estar aqui e o pároco tem que estar aqui. Pelo seguinte, eles são responsáveis também, e para eles o político é a mesma coisa que qualquer coisa, porque eles falam muito dos políticos. E eles nem sabem o dinheiro que tem vindo através das emendas dos políticos. Então, ou o hospital não comunica a eles, ou para eles verem que a realidade não é o político, para eles
tanto faz ou tanto fez. Então eu faço questão que eles estejam aqui para eles sentir. E eu vou querer fazer questão de dizer que o deputado que eu lutei, ele trouxe 500 mil para São Brás há 2 anos atrás, e esse ano vai vir mais 190, assim como o Maldana e como os outros disseram. Então, isso aqui também eles têm que sentir. Não só ficar falando de vereador, de político, que é o nosso caso aqui. Eu faço questão que eles estejam presentes e que nós possamos falar tudo o que nós estamos falando aqui na frente deles e ver a realidade. Precisa 200, precisa 250, vamos analisar e vamos ver o que nós podemos fazer em prol da saúde de Porto União. As palavras. Continua em discussão com a palavra o vereador Gildo. Vereador Paulo, eu não tenho a menor dúvida que o maior interessado em querer vir aqui é o pároco. E eu vou te dizer uma coisa, ele está cansado de ver as falcatruas que acontecem lá dentro. Tanto que ele quer assumir a presidência e eu acredito que ele deva assumir a direção do hospital, porque, pelo que eu saiba, ele deve se afastar da igreja o ano que vem e assumir, se for assim, né? Se for assim. E aí, se ele não falar isso na reunião aqui, é porque ele está sendo modesto, tá? Mas essa é a vontade dele. E tomara que isso aconteça. Obrigado. Mais alguém quer discutir? Bom, o que eu posso dizer sobre esse assunto, eu já até tinha anotado aqui, para agora, antes do encerramento, tinha posto aqui nas minhas anotações, aqui, ó, o texto, ó, Hospital São Brás. Então a gente já iria conversar aí com os vereadores, com a vereadora, para a gente marcar uma reunião entre nós aí para tratar desse assunto. É mais que sabido aqui que eu não faço nada sozinho, né? A gente sempre está conversando com o vereador, com a vereadora, tanto é que a respeito do Hospital São Brás, a gente convocou uma reunião, fomos lá no Hospital São Brás, a gente sabe que nem todos os vereadores puderam ir, porque cada um tem os seus compromissos com o município, outros afazeres, mas ninguém está deixando nada a fazer pelo que eu estou verificando e analisando como presidente. Tá? Então, eu acho até muito interessante essa ideia do vereador Carlos de convocar, sim, o bispo. Como foi comentado também, o bispo talvez não esteja a par, mas aí ele vai ter obrigação. Ó, pessoal, ele é uma pessoa aí de fé, né, que nos conduz muito bem, padre também, pároco, mas aí ele vai ter a oportunidade de se inteirar mais nesse assunto, ele vai ter que saber o que está acontecendo aí com o hospital aí que é de responsabilidade do bispo e do pároco. Então isso ali é muito interessante. Só que essa reunião, nós temos que ver aonde que vai ser. Se vai ser vamos convocar eles para vir até a tribuna ou vir até aqui na sala da presidência ou aqui em cima no plenário em qualquer horário. Eu acho interessante deixar a escolha deles, não é mesmo? Sim, vereador Carlos, diga. Vereador Almir, com a permissão de Vossa Excelência, no entendimento dos vereadores, o que nós poderíamos fazer? Através de uma comissão, nós podemos convocá-los, né? E permitirmos entrar aqui no plenário somente com convites, né? Direcionados pelas comissões ao prefeito municipal, os representantes, secretário de saúde, uma reunião administrativa, que nós possamos fazer no plenário e gravar essa sessão. Nós temos todas as condições, porque vai ser uma reunião de trabalho, direcionada por nós. Aí, vereador Almir, como que nós teremos a segurança de estar fazendo oficialmente os nossos pronunciamentos e os pronunciamentos para que a gente possa, no futuro, justificar o porquê ou não? Daí fazemos aqui no plenário da Câmara com todas, né, a segurança para que a gente possa ter no futuro. Bom, isso aí é interessante, essa parte aí das comissões, então vamos resolver já isso ali. Vamos ver aí, ó, a mesa, vamos formar uma comissão até um pouquinho maior, vamos pôr aqui a mesa diretora, juntamente com, principalmente, a comissão de finanças e de constituição ali, e com o auxílio dos demais vereadores. Né? Pois não, vereador? Como eu sou uma pessoa bem democrática, colocamos já em votação, então, com todos os vereadores, alguém contra? Tá, então vamos formar essa comissão. Então foi aprovado, né? Vamos colocar então em votação. Não coloquei ainda em votação a solicitação aí do bispo e do pároco para vir até a sessão em alguns dias a ser marcado, anotado.
Tá. Ah, sim. Vamos convocar então, em tempo, né? Vamos convocar para essa mesma reunião o diretor financeiro aí do Hospital São Brás. Eu acho que também o diretor clínico e o secretário municipal de saúde. Ó, complementação aqui do vereador Cristian. Então, o diretor clínico do Hospital São Brás e também o nosso secretário de saúde, o senhor Jair Giraldi. Então, são essas pessoas ali que vai ser mandado a correspondência e marcado o dia. Vamos ter que ver mais ou menos qual dia vai ser, né? Então, está em votação a vinda dessas pessoas. Vereador e vereadores que concordam permaneçam como estão. Foi aprovado e já desejamos desejar essa boa reunião para todos nós. Tá. Então agora